O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, concedeu liminar numa ação direta de inconstitucionalidade para suspender a eficácia de um artigo da medida provisória que limitou o acesso às informações prestadas por órgãos públicos durante a pandemia do novo coronavírus. Quem comenta a decisão é a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto, que está lá na casa dela, vai falar com a gente pelo Skype. Boa noite, Karina, tudo bem? Olá, Cristiano, boa noite, tudo bem? Boa noite para você, para todos que nos assistem. E a informação de hoje aqui vem do gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Como você disse, ele atendeu o pedido do Conselho Federal da OAB para suspender a eficácia de um dispositivo da Lei de Enfrentamento dessa crise do coronavírus, que foi inserido justamente por uma medida provisória recentemente aprovada e editada pelo presidente da República. E essa medida provisória fez inserir nessa legislação situações que restringiriam o acesso à informação dos cidadãos. E a OAB buscava justamente afastar esses dispositivos por entender que haveriam violações à Constituição Federal. Quais são os dispositivos e o que diz essa medida provisória, a redação da medida provisória que fez alterar e restringir esses direitos? No primeiro momento, ela diz que os pedidos de informação que chegarem até a administração pública terão prioridades no atendimento apenas aqueles pedidos relacionados à crise do coronavírus. No segundo momento, diz ainda que haveriam a suspensão dos prazos de resposta pela administração pública em razão de que a prestação dessas informações deveriam ser feita por servidores ou que estão em quarentena ou que estão em teletrabalho quando esses pedidos necessitarem de atendimento presencial. Um outro ponto que foi alterado na legislação tem relação com os pedidos não respondidos. Aqueles pedidos não respondidos, diz a lei, eles deveriam ser reiterados 10 dias após a cessação do estado de calamidade pública decretado pelo Congresso Nacional recentemente e cujo prazo está previsto para o último dia de dezembro de 2020. Ou seja, o cidadão que fez uma solicitação e não teve resposta tem que reiterar esse pedido à administração pública para que possa respondê-lo lá na frente, no prazo de 10 dias, cessado o estado de calamidade. Uma outra determinação é o não conhecimento de recursos que eventualmente forem apresentados à administração pública quando o pedido for analisado e for negado justamente em razão dessa crise do coronavírus. As informações também devem ser prestadas de acordo com essa redação, os pedidos devem ser feitos apenas pela internet, já que o atendimento pessoal estaria suspenso. Quais foram os argumentos da OAB para buscar a medida cautelar e a liminar para suspender essas determinações da medida provisória? Duas argumentações. A primeira, uma inconstitucionalidade formal. A medida provisória não poderia ser editada por não preencher dois requisitos constitucionais fundamentais: requisitos da relevância do tema e a urgência do assunto. Alega também que haveria inconstitucionalidade material, ou seja, diversos dispositivos da Constituição estariam sendo violados, como o princípio da publicidade e transparência, o princípio do devido processo legal ao não conhecer os recursos apresentados e também a violação, a imposição de um ônus excessivo aos cidadãos, na medida em que eles teriam que reiterar o pedido feito e não respondido no prazo de 10 dias após o estado de calamidade pública ser cessado. Para a OAB, esses são os dispositivos que poderiam estar sendo violados e que, a princípio, o ministro Alexandre de Moraes entendeu serem pertinentes para deferir a medida cautelar. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, os princípios da publicidade transparente são direitos fundamentais e devem ser regra no ordenamento jurídico para se garantir o Estado democrático. E o que pretendeu fazer o governo nessa medida provisória com essa redação e restrição ao acesso à informação seria justamente prever o sigilo como regra, quando na verdade deveria ser uma excepcionalidade. Essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, ela passa a ter validade e suspende a eficácia desses dispositivos a partir da publicação da sua decisão, mas é preciso ainda ser referendada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. E mais uma informação acerca do plenário presencial para aqueles advogados que pretendem fazer sustentações orais por videoconferência. Na semana passada, em sessão administrativa, os ministros autorizaram essa forma de sustentação oral
e já está disponível no site do Supremo Tribunal Federal o formulário digital de preenchimento obrigatório e deve conter assinatura digital a ser apresentado pelos advogados no prazo de até 48 horas antes da data do julgamento, de cujo processo eles pretendam fazer essa sustentação oral. Então, logo recebida a inscrição e o formulário, as assessorias das turmas e do plenário presencial encaminharão aos senhores advogados maiores informações sobre o funcionamento da videoconferência. E essas são as informações do Supremo que eu tenho para você hoje, Cristiano. É com você. Boa noite. Boa noite, Karina. Obrigado. Sempre trazendo informações preciosas aqui para a gente. Bom fim de semana e cuide-se, hein?